Quando você se aproxima muito da bondade, você começa a praticar obras do bem, você se aproxima, aprimora teu caráter, você começa a reconhecer muito os seus erros. Cara, eu sou mal em muitos sentidos. Mas quando você é muito mal, você sempre acha tudo normal, tá entendendo? Então quanto mais você aprimora teu caráter, anda com pessoas do bem, mais você percebe, cara, tem coisas em mim pra melhorar, isso aqui tá errado e tal. Ainda mais se você vai se espiritualizando, que aí espiritualmente falando, o Espírito Santo começa a te incomodar, né? Você começa a falar, isso aqui eu tenho que melhorar, isso aqui eu tô errado, meu Deus, eu não posso falar assim mais, eu não posso mais pensar dessa forma, eu não posso mais ter esse ódio em relação às pessoas, porque o mandamento tá escrito é amar, até mesmo os inimigos, quanto mais quem nunca me fez mal. E muito seria muito melhor, né, se a gente praticasse o que tá escrito, enfim. Mas eu percebo que a gente viver os princípios milenares garante uma vida de paz e prosperidade, porque a gente não depende de nada de fora. Paz é um estado interior, prosperidade é um estado de mente. Então, o que eu dependo do governo? O que eu dependo de como foi minha criação? O que eu dependo de que bairro eu tô morando? Se é um estado interior. Agora, eu só atinjo paz e prosperidade se eu pratico esses princípios milenares. E caso quebre, porque não somos perfeitos, né? A Bíblia diz, por acaso, né? O apóstolo João diz no seu livro, se por acaso, Carlos, tendes um advogado, Jesus Cristo justo, te absolve de todo pecado. Então, se por acaso, quebrei já a princípio, mas aí confessei, me arrependi e larguei. E não voltei a cometê-lo. E aí, vida pra frente. Esse é o evangelho de Cristo. E eu considero minha mensagem principal, apesar de eu falar várias coisas como vida emocional, sou bem conhecido por falar de vida emocional, ensino muita gente sobre empreendedorismo e vida financeira, sobre lidar com a vida, desenvolvimento pessoal, mas é que eu acredito que sem essa base aqui, milenar, espiritual, bíblica, tudo que a gente conquistar vai estar em risco de qualquer jeito. Porque uma hora eu vou quebrar um princípio que pode destruir tudo. Sim. Então, sem contar que eu gosto do jogo do longo prazo. E a vida aqui na Terra, a média é 70 anos, 75, é muito curta. Então, o longo prazo para mim é a eternidade. Nesse livro novo, eu termino com o nome da última parte do livro, é O Apito Final. Que é Quando Acabar o Jogo da Vida, que é o nome do livro. E o apito final, que é o dia da tua morte, soar, você vai ser escalado pro time da eternidade ou vai ficar para trás? Forte. Né? Fortíssimo. Vamos já falar dele? Vamos. Você escreve todos os anos 1 ou 2 livros, né? E toda vez que eu converso com você, várias vezes você já mandou o livro pra mim, Joel, dá uma olhada, o que você acha, né? Dá outra opinião. Você é um escritor, sabe, profundo, de pesquisa, de senta, conversa. Eu mesmo escrever. Senta e Eu lembro que você falou... Entrevisto muita gente. Exato, isso que eu ia te falar. Você entrevistou os bilionários pra ver qual que é a relação entre os bilionários e os princípios. Nesse aí também você... Me conta do teu novo livro, como que ele foi feito, do que ele se trata, por que você pensou nele. Tá. Coisas que você aprendeu, que você... Puxa, cara, não tinha pensado nisso. Eu acredito que esse novo livro, ele é uma estratégia para comunicar com públicos que precisam entender coisas que ainda eles não se despertaram para a importância. Você acha que um adolescente, por exemplo, está preocupado com os próximos 10 anos, com o planejamento de futuro? Meu comportamento atual vai determinar meus próximos 5 anos? O adolescente não está nem aí, está vivendo do jeito que... Sim. Dia a dia, né? O jovem entra num processo de comparação. Pô, meu amigo de 22 anos já está trabalhando, eu ainda nem decidi qual faculdade eu vou fazer. Isso se tem oportunidade para estudar. Sim. Às vezes já está trabalhando desde de garoto para pagar conta para ajudar a mãe em casa. Então, eu fiquei pensando, eu não posso me dedicar somente ao que eu faço. Tem o Destiny+, que é a mentoria de empresários, o método Destiny, que é a nossa metodologia de princípios. Através do Instituto Destiny, nosso instituto, a gente está agora indo para o Brasil todo com o método Destiny, com professores certificados nossos e tal. Mas eu tenho que alcançar um público que precisa ser despertado para desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, espiritualidade, decisões difíceis. Que tipo de companhia você anda, que tipo de ambiente você frequenta, como é que eu vou fazer isso? E aí a ficha caiu, fui no Real Madrid. Já há alguns anos eu acompanho alguns atletas, muitos jogadores de futebol da seleção e de clubes europeus. Fui no Real Madrid levar meu filho para assistir um jogo, ou seja, não tinha nada, nenhum plano traçado, até... por isso que eu acredito muito em destino, cara. Sim. Por isso que eu sou muito dependente de Deus. Eu falo, meu Deus, as melhores coisas que aconteceram na minha vida, eu nem planejei. Lógico que eu tenho plano, que eu tenho meta, mas é que as melhores coisas Deus colocou assim na minha mão. Então eu fui no Real Madrid levar meu filho para assistir um jogo.
e encontrar com os meninos do Real. Aí, fui almoçar na casa de Rodrigo. Irmãozão. Gente boa demais, né? E aí, Ele, o uma Eric, semana o depois, Denise. o Eric, um beijo pro Eric. Um beijo, irmão. E uma semana depois foi até a lesão do Rodrigo. Uma semana depois. E ali eu comecei. Aí eu fiz uma imersão no Real Madrid, que eu acabei indo pro treino com ele. E aí conversei com os jogadores, com o treinador e tal. Comecei a entender como funcionava as coisas. Eu falei, cara, futebol. Porque eu nunca tinha entendido o futebol, apesar de ser brasileiro, então gostar e tal. Eu nunca tinha entendido a máquina que é o futebol. E, cara, não é só o gol. Tem uma marca por trás. Aí aprendi a história dos Galácticos do Real Madrid. Quando o Florentino quis levantar a marca do Real Madrid, ele teve que trazer os caras e fazer acordos. E depois cada um tinha um contrato de imagem gigante. E eu comecei a entender que o futebol, ele tinha regras, princípios que não dava pra quebrar. Você pode ser o craque que for, tem que treinar toda semana. Você pode ser o craque que for, se tiver na linha de impedimento, tá impedido, teu gol não vale. Não, mas eu sou o Cristiano Ronaldo. Não valeu, irmão. E se discutir cartão vermelho? E na vida a gente quer viver conforme nossas próprias regras? Aí quando eu comecei a reparar a estrutura do futebol, e rapaz, futebol tem muita coisa pra ensinar. E para você comunicar com todo tipo de público, você só consegue fazer isso com analogias. Por isso que Jesus pregava em parábolas. Eu comecei a falar, um dia eu vou fazer alguma coisa de futebol. Apesar de eu não ser especialista em futebol, eu vou pegar as principais regras, os principais princípios que transformam um jogador em campeão, comparar por que o ser humano não faz o que ele faz, certo. Então por isso que os resultados são completamente diferentes. Certo. Voltei com essa ideia. Cheguei no Brasil, no dia que eu cheguei no Brasil, o empresário do maior jogador do mundo me escreve uma mensagem, fulano quer te conhecer. Eu falei, pô, não é possível. É outro sinal. Eu acredito em Deus, né, irmão? É sinal divino. Uhum. Aí o que eu fiz? Liguei pro Neymar pai. Falei, Ney, você pode me receber? Ele falou, cara, deixa eu ver aqui, porque eu vou estar em Santos, não sei o quê. Acabou que ele falou assim, amanhã eu tô em São Paulo. Falei, vamos nos ver amanhã? Vamos. Pum, me recebeu. Aí contei pra ele, olha o que aconteceu, cara. Fui no Real Madrid, aprendi isso, não sei o quê, papai, ele sabe. Dos meus livros, sabe? Tudo. Ele falou, escreve rápido um livro. Eu até falei, se esse livro explodir no Brasil, o Neymar vai ter que ter uma comissão, porque ele que deu a ideia. Olha aí.